Olá a todos, como é que estamos? Tudo bem? Nós estamos sempre pensando em coisas da nossa vida, como, por exemplo, aquilo que vai acontecer amanhã, ou relembrando o nosso passado, pensando naquilo que já aconteceu, e as nossas experiências, como é que nós chegamos até aqui. E tudo aquilo que nós acumulamos de verdades, de mentiras, de fé, de crença e de perda de crença, perda de fé, perda de objetivo, muitas vezes. Isso é a nossa vida. Eu costumo pensar e sempre refletir, e quero refletir junto com vocês. Quando eu tinha 35 anos, eu imaginei e me lembrei Eduardo com 15 anos, 20 anos antes. E projetei Eduardo com 55 anos. 20 antes e 20 depois. Aquilo tudo que eu me inspirei foi justamente em ver o menino de 15 anos virar um médico, cirurgião, dentro de um espaço de 20 anos, ter sua clientela, ter sua atividade, atuar em auditoria e gestão também dentro da saúde. E tudo o que se transformou toda a minha vida nesses 20 anos. Faculdade de Medicina, enfim, terminar o ensino médio, na época era o científico, mudou tudo. E também ir adiante na minha trajetória. Aí eu imaginei como seriam 20 anos depois, aos 55. Aos 35 eu já tinha 4 filhas. Imaginei como seria o crescimento das minhas filhas ao longo dos 20 anos subsequentes. O que eu poderia fazer para ter esse período adiante vivido da melhor forma? E como eu deveria pensar nos projetos e nas necessidades. Cheguei aos 55. E aos 55 eu fiz de novo o projeto. Eduardo com 35 e Eduardo com 75. Não cheguei lá ainda, mas imagino que um dia vou chegar aos 75. Hoje, 69, percorri bom espaço desse tempo de 20 anos. E fico olhando para trás e vendo minha vida pessoal, as doenças que eu tive, as situações que eu tive de diminuição de capacidade e uma série de outras coisas. Mas eu me preparei para isso? Será que eu deveria ter feito coisas diferentes, programas diferentes, participado ou ter uma atividade mais sadia? Não sei. Acho que em algumas coisas sim, em muitas outras não. Passar o tempo é inexorável. O envelhecimento é uma certeza, a não ser que a gente esbarre na outra opção, que é morrer jovem. Mas todos nós imaginamos que vamos envelhecer. E aí, como é que a gente envelhece? Como é que a gente consegue envelhecer com um bom padrão? Primeiro, entendendo o envelhecimento do corpo, a diminuição da capacidade funcional, a diminuição da capacidade física. Dos 15 aos 35, já havia experimentado uma mudança, uma modificação. Dos 35 aos 55, experimentei uma restrição maior. E dos 55 até agora, com 69, a restrição aumentou. Mas eu me preparei para prestar atenção neste envelhecimento. Há poucos dias eu atendi um paciente que ele está com 89 anos, vai fazer 90. Ele tem uma saúde boa, equilibrada, teve problemas cardiológicos, tratou, fez a colocação de stent, mas está muito bem. Lúcido, coerente, dirige, tem a sua atividade pessoal. E eu perguntei para ele, e aí, como é que tu te sente aos 89? E ele me respondeu da mesma forma, entendendo
que eu não consigo mais desenvolver certas coisas, mas que hoje, pelo conhecimento e pela experiência que eu tenho, posso me dedicar a tantas outras. Esse é um dos segredos de envelhecer, é ter a atenção em si mesmo e na saúde. Por exemplo, fumar. Não, pessoal, fumar não é uma coisa boa, destrói a saúde, destrói o pulmão, aniquila com muitas coisas da nossa capacidade física e também interfere em toda a nossa atividade laboral. Não necessariamente trabalho, mas tudo aquilo que nós possamos nos dedicar, até mesmo a hobbies, onde o estado físico é importante que seja preservado. Bom, fumar, então, é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Não, fumar não dá. Beber. A gente diz, beber socialmente. Mas tem muita gente que bebe socialmente 2 garrafas de cerveja por dia ou 4 doses de uísque por dia. Não, pessoal. Esse exagero não é conveniente e não é conivente com manter um envelhecimento sadio e sustentável. Então não pode beber? Não. Se for para tomar, consumir bebida alcoólica em pequenas quantidades e 1 ou 2 dias na semana, não tem problema. O problema é que muitas vezes a gente bota na frente a parede onde a gente diz, eu bebo socialmente. E na realidade, nós estamos bebendo muito. Uma quantidade exagerada e que interfere na saúde física e na nossa perspectiva de futuro. Olha, se nós observarmos algumas regras, nós vamos entender que o envelhecimento, que é inevitável, a única forma de evitar, eu já disse qual é quando se morre jovem, e saber envelhecer. Manter a saúde mental, ocupar a mente, ter uma atividade que possa fazer com que a gente ponha para fora sentimento, vontade, desejo e também a vida em grupo. É importante, sim, é muito importante. O convívio com as pessoas nos faz crescer. Nós temos, inexoravelmente, com a idade, perda de muitos amigos que ficam pelo caminho na nossa jornada. Mas o envelhecimento é uma ciência. E nós temos que entender, a partir do nosso envelhecimento, como a gente projeta o passado pensando no futuro, saber o que nós temos que caprichar. O que é? Quais são as coisas básicas e fundamentais? Evitar o consumo de álcool e de tabaco. Isso, tabaco fundamental. O álcool em pequenas doses, até aceitável. Comida. Comer regularmente, uma dieta balanceada e tenha surtimento de alimentos. Carboidrato, proteína e salada, verdura. Que a gente faça as refeições no horário correto. Por quê? Para que não tenhamos longos períodos de jejum e também não tenhamos uma saciedade exagerada por comer demais. Aquela história de comer com os olhos, que a gente está com tanta vontade de comer que enche tudo, bota tudo na boca, às vezes não consegue nem engolir direito. Então a alimentação, o hábito alimentar é importante. Mas eu não sei direito como é que eu vou fazer o meu hábito alimentar e tal. Bom, a primeira dica vai aqui. Nós podemos fazer até 5 momentos de alimentação por dia. Café da manhã, um lanche entre o café da manhã e o almoço, um lanche entre o almoço e a janta. Eventualmente, alguns têm necessidade de consumir alguma coisa 1 hora e meia antes de dormir. Não é necessário. Consumir o quê? O café da manhã, quem não tem intolerância ao leite, tomar um café com leite. E quem tem, um suco, ou até mesmo o café preto. Pão em uma quantidade moderada, um pouco de manteiga, não tem problema. O problema é quando se consome manteiga demais. E algum tipo de complemento, como alguma chimia eventual também, ou um desses cremes de queijo, passando, ou até uma fatiazinha de queijo. Mas um café para a função que ele tem, é o desjejum.
é a quebra de jejum. Ou seja, é fundamental que de manhã cedo nós nos alimentemos para suprir o longo jejum da noite. Entre o café da manhã e o almoço, muita gente não sente necessidade, mas outros ficam com fome e têm vontade de comer e podem chegar na hora do almoço com uma fome tão grande que vão consumir demais. Aí o que a gente recomenda? Um lanche leve, uma fruta, dá o sabor ao gosto de quem quiser. Evitar frutas muito doces, que essas frequentemente fazem um aporte calórico muito grande, tá? Ou então 2 bolachinhas, água e sal, com um copo de suco ou um copo de leite, mas sempre em pequenas quantidades, suficiente para saciar. Almoço, arroz, feijão, tranquilo, ou troca o arroz e feijão por uma quantidade de massa, e eu faço uma recomendação na tática do emagrecimento e do manutenção de hábito alimentar adequado, que vocês dividam o prato ao meio. Metade salada, aqui vocês quiserem, e a outra metade o salame, o arroz, o feijão, a massa e até um pedaço de bife, uma carne, ou seja lá o que vocês quiserem. Entre o almoço e a janta, que será cópia do almoço, ou apenas um café noturno, que muita gente prefere, que seria um café com leite ou suco, com um sanduíche mais reforçado um pouco por causa da noite. Se tiverem fome no período da tarde, é a mesma coisa que fez lá entre o café da manhã e o almoço. Ah, eu estou dando dieta. Não estou dando dieta. Estou dando recomendação de um hábito alimentar saudável. Para nós que já estamos chegando perto dos 70, é importante que a gente pense nisso. E aí tem uma coisa fundamental. Fazer algum tipo de atividade física. Ah, não, tem que ir para a academia, tem que ir para o Pilates. Façam o que vocês acharem melhor. Nessas academias, procurem exercício orientado que não exagere no forçar a musculatura, porque vocês têm que saber que nós temos a limitação da idade. Procurem exercícios fáceis. O mais tranquilo de todos é a caminhada. Caminhar 10, 20 minutos por dia. Ter nesta caminhada, evitar aclives ou declives, terreno muito irregular e procurar usar um calçado que seja bastante confortável. Ah, então eu posso pegar o carro e ir caminhar num lugar onde tem uma pista de caminhada? Pode. Ou então ir para algum lugar que seja seguro, hoje em dia a gente tem que pensar nisso, e que a gente possa exercitar? Pode. Fazendo sempre a preocupação de alongar antes do exercício, alongar a musculatura e alongar depois do exercício. Para isso, muitas vezes, vocês vão precisar de uma orientação profissional. Professor de educação física, ou personal trainer, em suma, o que vocês acharem melhor. Então, assim, isso são algumas dicas do como envelhecer. Mas tem uma dica fundamental, é ter consciência de que nós, conforme os anos vão passando, teremos algumas limitações e temos que saber conviver com elas em harmonia. Não ficando irritado porque está velho ou furioso porque estou ficando velho. Um amigo meu disse para mim um dia desses o seguinte: melhor idade, grande porcaria, não é melhor nada. Não é a melhor idade mesmo. Por quê? É a idade da experiência. Nós temos que continuar sempre cuidando do físico e do mental. Procurem alguma atividade intelectiva, alguma coisa que chame a sua atenção, leitura, jogos, em suma. Evitem o uso exagerado do celular ou dos computadores. Mas, ao mesmo tempo, trabalhar com o computador ou trabalhar com o celular exercita a mente. Só não é interessante, por exemplo, na hora de dormir, ficar grudado no celular. Isso causa atraso no sono, isso causa dificuldades para dormir. O idoso, muitas vezes, carrega algumas imagens que eu vou chamar aqui de fantasmas. O que são? São coisas da vida que tem medo, até o medo da própria morte, que muita gente tem. Mas assim, existem situações, e respeita-se qualquer fé religiosa, que a pessoa pode ter a sua forma de orar, ter prece. Eu escrevi uma vez um artigo para um jornal, o título era "O Ateu Reza".
O que significa isso? Desejar o bem, procurar abrir a mente para coisas positivas. Antes do sono, ter um pensamento positivo, procurar relaxar e dormir no ambiente mais seguro possível. Esta é uma primeira fala sobre envelhecimento. Vamos ter outras. E o Instituto Saúde e Controle, que é uma ideia que nasceu do Fabiano Borman, meu sócio, que mora em Portugal, e me procurou para nós trabalharmos o envelhecimento e o cuidado com o velho. Por quê? Quando nós entendermos o envelhecimento, nós estaremos nos preparando para entender o que acontece com pessoas mais velhas. O que é comum? Ah, esse velho chato. Sim, às vezes a gente é chato. Eu também sou. Quando eu era jovem, às vezes eu era chato. Agora, nós temos que entender o envelhecimento, procurar desenvolver uma área de conhecimento sobre qualidade do envelhecimento para poder nos habilitarmos a entender o que é a proposta de cuidar uma pessoa dependente. Na maioria idosos, mas às vezes dependentes com alguma situação física. Essa é a nossa primeira fala sobre envelhecimento neste nível que nós estamos trazendo. O Instituto Saúde e Controle criou um curso que ele serve para habilitar pessoas para exercer a atividade de cuidador, mas ele tem um conteúdo prático e pragmático que ele traz para vocês muita informação de como lidar com esses pacientes dependentes. Vamos lá, acionem os nossos canais no YouTube, no Instagram e no Facebook. Instituto Saúde e Controle. Certo, pessoal? Um grande prazer poder estar aqui, falar um pouco com vocês e manter essa nossa conversa em aberto. Virão outros. Obrigado.